Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E dessarte-o, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar. Pai, Tua palavra santa, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, ilumina nossas mentes e corações e fala conosco de maneira pessoal nesta noite. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados irmãos, eu quero falar sobre a questão da sexualidade, conforme a palavra de Deus. Agora, no Antigo Testamento, nós temos os 10 mandamentos, e a nossa confissão de fé e catecismo maior nos ensina a respeito de muitas coisas, a respeito do 7º mandamento. O 7º mandamento é: não adulterarás. Esta confissão de fé, irmãos, foi escrita há mais ou menos 370 anos atrás, em Westminster, em Londres. Westminster é um pequeno bairro de Londres, onde está esta capela, perto o Big Ben, bem próximo, é um grupo de conjuntos e ali de prédios, parlamento inglês e a famosa ponte, que está ali tudo pertinho, se caminhando. Então ali foi escrito a nossa confissão de fé. Nós estamos falando este ano 500 anos da Reforma, e a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, Igreja Reformada, que é a mesma coisa, tem 370 anos mais ou menos. Ela começou a ser escrita em julho de 1643 a fevereiro de 1649. E o que diz a confissão de fé, no caso o catecismo maior? Diz: quais são os deveres exigidos do 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade do corpo, entendimento, afetos, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos de todos os sentidos, a temperança, olha, vigilância nos olhos em todos os sentidos. Não tinha internet, não tinha filme, não tinha vídeos imorais, há 370 anos atrás. A modéstia no vestuário,
muita gente se veste de maneira provocativa. O casamento daqueles que não têm o dom de continência de se dominar, o amor conjugal, a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, a fornicação, o rapto, ou, no caso aqui, o estupro, o incesto, a sodomia, tem a ver com esta onda toda de LGBT, todas as consequências desnaturais, concupiscências desnaturais. Tudo que a loucura do homem imagina, e a Bíblia condena lá em Levítico 23, todas as imaginações, pensamentos, propósitos, afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ouvir as mesmas, os olhares lascivos, comportamento imprudente ou leviano, o vestiário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. Lá em Levítico diz o que é o casamento ilícito. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentar deles, no caso, a frequência a motéis, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, ou seja, se alguém não tem o dom do celibato e a pessoa faz voto, vai ter problema com isso. Celibato é viver solteiro, sozinho, sem a prática sexual. A demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher, ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos de todas as suas provocações à impureza, os atos de impureza que nem nós mesmos quer nos outros, quer em nós mesmos, quer nos outros. Ou seja, irmãos, há 370 anos atrás, quando a igreja se reuniu, 70 teólogos, para tratar de uma confissão de fé para a igreja, já este assunto estava bem definido. Veja que o apóstolo Paulo nos diz aqui: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que de modo que de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Veja, Paulo está dizendo claramente, irmãos, eu estou ensinando como se deve viver e agradar a Deus. Se vocês estão fazendo isso, continueis progredindo cada vez mais. Quando o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, na nossa mente, nós começamos a obedecer. E aí, Paulo está dizendo: progrida, avance na fé, no amor, na esperança, na pureza. E veja que, logo no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo está escrevendo para uma igreja que está localizada na Grécia, tanto Tessalônica, Filipos, Neápolis,
Atenas, Corinto, cidades da Grécia. A Grécia era conhecida por causa da sua licenciosidade. Por exemplo, as cartas aos Coríntios, a cidade de Coríntios tinha prostituição cultural. Havia um templo no alto de uma montanha, e ali se passava muitos marinheiros, e ali tinham 1000 prostitutas, que eram prostitutas cultuais, consagradas àquilo. E em todas as cidades gregas, essa questão da sexualidade era muito aberta. Os homens normalmente tinham a sua concubina, além da sua esposa ou amantes. Os jovens iniciavam a sua vida sexual na adolescência. E era muito comum aqueles filósofos, eles terem o seu moço, eles eram homossexuais. Diz que Alexandre, o Grande, praticou tudo que você pode imaginar de vida sexual. E o homossexualismo, ele é chamado o pecado dos gregos. Então, Paulo está falando para um povo, e que Paulo está ensinando é contra a cultura. Ele está dizendo para eles a vontade de Deus, porque a vontade deles era praticar tudo quanto fosse possível. E daí vem a questão do dualismo grego, né, que dizia que o corpo era mau, o espírito era bom. Não tem problema o que você fizer com o seu corpo, pode usar seu corpo à vontade. E completamente errado diante da vontade de Deus. E Paulo diz: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra prostituição, ela é melhor traduzida por imoralidade sexual, porque a palavra porneia se aplica para o sexo antes do casamento, que não é permitido pelas Escrituras, ou fora do casamento. E Paulo está dizendo: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E o ensino de Paulo estava confrontando os tessalonicenses. Eles eram novos na fé, como muitos que estão aqui, e Paulo estava ensinando a verdade para eles. Eu sei que nós estamos vivendo uma cultura que muitos dizem que não tem problema, até já vi pastor falar isso. Se os dois estão namorando firmes, se eles se amam, então não tem problema ter relações sexuais antes do casamento. Errado, isso é fornicação. A palavra porneia se aplica também para isso. E a prostituição, segundo Provérbios, ela é menos ofensiva do que o adultério. Porque diz, por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Não quer dizer que você tem que fazer, mas está dizendo que a prostituta está ali por causa de dinheiro. Mas o adultério, diz lá, a mulher adúltera está à busca de vida preciosa. O caminho dela é caminho de morte. Provérbio diz, só quem está fora de si é que adultera. Quem adultera é como quem está fora de si, como um louco. Então, esta é a palavra de Deus, irmãos. E se você abrir, por exemplo, em 1 aos Coríntios, Paulo está tratando o mesmo assunto com os coríntios. No capítulo 6, no verso 15, Paulo diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Aí ele faz a pergunta que nós temos que fazer hoje: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta
forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo chega a fazer uma oração dizendo que o Senhor vos santifique, corpo, alma e espírito. Então, Paulo está dizendo para os coríntios: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E o apóstolo Paulo nos diz aqui, no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu fiz uma pesquisa em 6 Bíblias, como é que estão traduzindo essa questão do próprio corpo. A Revista Corrigida fala seu vaso, a Revista Atualizada fala seu corpo, a NVI fala o próprio corpo, na Sociedade Bíblica Unida, uma Bíblia em espanhol, diz sua esposa, e em Portugal, a Sociedade Bíblica de Portugal, corpo que lhe pertence, e Dr. Hendricks fala sua esposa. Esse texto, cada um saiba possuir ou ter, então é traduzido por seu corpo, e a metade dos tradutores fala sua esposa, seu vaso. Eu considero que as duas traduções, elas são importantes. Primeiro, pensando como um jovem, eu preciso ter o meu corpo em santificação e honra. Eu não posso me entregar à imoralidade sexual, que começa muitas vezes com a pornografia. A pornografia é o maior motivo da pedofilia, e a infidelidade conjugal, em todas as pesquisas, é o maior problema da separação de casais, especialmente cristãos, de divórcio. E eu entendo como um jovem vive num mundo desse, terrivelmente erotizado, mas a Bíblia diz: saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Se a palavra, e Paulo estava pensando na esposa, saiba possuir a sua esposa em santificação e honra, não prostitua a sua esposa. Eu entreguei aqui há um mês passado, o pastor Cedi pregou esse mesmo texto, muitas folhas sobre as consequências do sexo anal. E, basicamente, está isso na internet, nós pegamos, alguém pegou e nos deu, são pelo menos 13 lesões da prática do sexo anal e 30 enfermidades. Doutora Márcia, que é médica no Hospital Tropical, disse 80% do câncer de ânus vem de relações sexuais. Está aí a questão de tanta gente com AIDS, com tudo isso, é entre as pessoas que mais estão afeitas a isso. Agora Paulo diz: cada um saiba possuir seu próprio corpo. 5, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Eu queria dar aqui, irmãos, alguns incentivos para você viver em santificação e honra.
Paulo diz: nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ou seja, se um casal não casado, pode ser até noivos, eles se entregam à sexualidade, eles estão se defraudando mutuamente. Porque defraudar é provocar aquilo que não é possível ser completado. Você está defraudando, e geralmente esse namoro mais pegado, passa a mão aqui, passa a mão ali, acaba em defraudação, e aqui e ali uma mãe solteira. Muitas pessoas têm, um namoro firme, nós vamos para o casamento e se entregam ao namorado e namoram 1 ano, 2, 3, alguns namoram 7, 8 anos, isso é sempre um perigo. Depois o namorado diz: não era que eu quero casar com você, e ele vai casar com outra. E aquela pessoa está profundamente machucada, porque se entregou pensando que aquele era seu esposo e não era. E agora vem um sofrimento, uma revolta, uma amargura profunda. Quem ama, espera. Quem ama, espera. Eu falo isso, gente. Eu era jovem do mundo. Eu me converti aos 24 anos. Eu era do mundão. Não preciso explicar mais nada. Eu dou graças a Deus que eu esperei 5 anos. E podia ter esperado 7, 8, 10. A questão é dominar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e você, então, dominar essa questão. Porque a Bíblia diz que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O assunto é muito sério. Você deve se conter, deve ser fiel à sua esposa, deve ser fiel ao seu marido, porque nesta matéria de sexualidade, porque o seu corpo não te pertence mais. Se você é de Cristo, o seu corpo não te pertence mais. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? Todo o meu corpo, todos os membros do meu corpo são membros de Cristo. E eu não posso pegar os membros de Cristo e usá-lo de maneira impura. Mas veja que está dizendo aqui o apóstolo Paulo: se você está fazendo isso, pare, se arrependa, porque o Senhor é o vingador. Se alguém tem problema com outra pessoa, ele tem receio daquela pessoa. Mas se ele está ofendendo a Cristo, e a imoralidade ofende a Cristo, o corpo de Cristo, ofende a Cristo, essa pessoa está em maus lençóis, porque quem está contra ele é o poderoso Senhor, ele é o vingador. Ele vai disciplinar. E a palavra aqui, irmãos, é uma palavra forte de disciplina, porque o corpo não é mais seu. Se você é de Cristo, os seus membros são de Cristo, o seu corpo é de Cristo. Você não tem o direito de fazer do seu corpo o que você quer. Em terceiro lugar, diz aqui: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, irmãos, Deus não nos chamou para a impureza. O pecado é a negação do chamado de Deus para nós. Ele nos chamou para a pureza e não para a impureza. Se você não obedecê-lo, ele se vingará. Quando eu olho esta palavra, eu falo: meu Deus, é o que está escrito. O Senhor é o vingador. Se você sujar sua vida, você está sujando os membros de Cristo.
e o Senhor vai agir na sua vida. Veja aqui que o apóstolo Paulo nos diz, ainda em 1 Coríntios 6, no verso 9, até o verso 11, diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, que é o caso aqui, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está claro, irmãos, a palavra de Deus? Paulo está escrevendo para a igreja, mas olha o que ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Os coríntios eram imorais. Nós estamos vivendo, nesse atual momento, uma grande onda de imoralidade. Eu disse aqui há poucos dias, irmãos, Facebook, que comprou o WhatsApp, Google, que comprou o Android, YouTube, Twitter, Apple, todas essas grandes empresas de tecnologias, elas apoiam o movimento LGBT. Tem outros nomes que eu não sei, outras letras aí, mas LGBT já, todos eles estão fazendo apologia. A Google está na fachada do Google, as cores LGBT. Na rua que está o Twitter, lá em São Francisco, tem bandeiras americanas e a bandeira LGBT do mesmo tamanho. A Avenida Central de São Francisco. A Bíblia diz em Daniel 11, de 36 em diante, que o anticristo será homossexual. Quer ver? Abra sua Bíblia em Daniel 11. O anticristo será um homossexual. E ele está para se manifestar este mundo. Daniel 36, ou 11, 36. Na minha Bíblia, página 904, depois de Ezequiel, antes de Oséias, diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, será próspero, e até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres. Ele não vai gostar de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Esse mundo está sendo preparado, e não é novidade que Rede Globo e outras coisas estão fazendo apologia do movimento LGBT, agora a questão de gênero. Agora veja o final, volto para os Tessalonicenses, nosso tempo está acabando. Diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você pode dizer assim: não, o pastor Zé João está muito velho, está fora de moda. Tem pastores ensinando, irmãos, cada coisa absurda. Malafaia, até o próprio Caio ensina. Fechou a porta do quarto, vale tudo. Está contra a palavra de Deus. Jovens se amam? Tudo bem, tudo mal, mentira.
O Senhor com estas coisas é o vingador. Pode dizer, não, pastor, é muito radical. Ele é um dino. Sabe o que é dino? Dinossauro. É dino. Eu digo a você, olha aqui, ó. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Não rejeita o homem, mas sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Você pode ter opinião diferente, mas você vai ser julgado por essa palavra. Você pode ter opinião diferente que você quiser, mas aquele que julga julga retamente, segundo a sua palavra. Eu quero dizer, se você está em luta com isso, primeiro, aos solteiros, um casamento de gente que não espera é complicado. Primeiro começa a ter relacionamento porque pensa que vai casar. É complicado. Já entra no casamento com pecados sem a bênção de Deus como deveria entrar. Eu tenho feito muitos casamentos nesses anos e eu pergunto dos noivos, vocês estão praticando sexo? Alguns baixam a cabeça, olham para o lado. Digo, olha, se não parar, eu não meto minha mão aqui. Eu não faço esse casamento. Eu não vou meter minha mão aqui e abençoar dois impuros. Isso é fornicação. Eu não boto minha mão aqui. Não tem bênção de Deus aqui. Eu, como ministro do Evangelho, não concordo com isso. Uma jovem bonita, o rapaz, que vieram do mundo, se converteram. Pastor, mas a gente já namora há algum tempo, nós já experimentamos, nós gostamos. Falei, tá bom. Eu não faço esse casamento. E até era eu e José Nery. José Nery, não coloco minha mão aí. Mas pastor, daqui 6 meses, parece que era uma eternidade. Eu falei, vocês querem a bênção de Deus ou querem seguir o caminho de vocês? Aí, tá bom, pastor, nós vamos parar. Aí fizemos o casamento desse casal. E você pode dizer assim, pastor, mas não dá. Não dá. Dá, meu filho. A minha constituição é tão pecadora quanto a sua. Meus hormônios com 25 anos eram terríveis como os seus. Mas o Senhor, o que diz aqui? Que vos dá o seu Espírito Santo. Se você é convertido, se você é de Cristo e tem o Espírito Santo, você tem vitória. Agora, se você é só um religioso, aí não tem vitória. Eu quero te dizer que se você se arrepender, o Senhor te perdoa e te dá vitória, e você pode ir para um casamento contando com a bênção de Deus. Se você não se arrepender, você pode até ir para o casamento, pode até casar, mas você passou de chegar em casa, era 8 horas, chegou a 9, a mulher está telefonando para você insistentemente, onde é que você estava? E vai ser uma perturbação para o resto da sua vida, a desconfiança que isso vai gerar. Sempre uma desconfiança, porque você não respeitou essa moça. E eu quero falar para os casados, fuja da impureza no seu casamento e fuja da impureza fora do seu casamento. O sexo foi dado por Deus, das experiências mais gostosas que o homem e uma mulher pode ter, mas na pureza, na fidelidade, contando com a bênção de Deus. Eu quero orar, já passei 4 minutos, você pode estar em luta, mas eu digo a você, eu sei o Senhor, que Ele dá vitória. O Senhor dá vitória àqueles que se humilham, como diz lá Jeremias, bota a boca no pó e pede misericórdia de Deus. Mas não te entrega a prostituição, a impureza no teu namoro, nem você é casado ou casada,
Isso é terrível, é uma injustiça. A vontade de Deus é a vossa santificação. E só experimenta no casamento uma relação plena, duradoura, abençoada, aqueles que são fiéis, aqueles que respeitam o seu cônjuge. Se você está lutando com pornografia, procura pessoas maduras, os pastores. Confesse, peça ajuda. Não deixa que o diabo domine a tua mente através da impureza, que ele vai te empurrar ladeira abaixo. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, em Cristo há perdão, em Cristo há vitória. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça. Pense nas suas lutas, mas pense, o Senhor é poderoso para me socorrer. O autor de Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele pode nos socorrer, Ele pode nos ajudar, e você pode dobrar seu joelho, lá no seu quarto, e pedir a misericórdia do Senhor, confessar seus pecados, receber a bênção do Senhor, o perdão do Senhor, a pureza do Senhor no seu coração, e viver uma vida como filho de Deus. Os filhos de Deus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os filhos de Deus vencem o pecado. João disse que nós não vivemos na prática do pecado. Aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. O Senhor te dê arrependimento, o Senhor te dê vitória. Se achega com irmãos maduros, ou se você é uma irmã que está sendo tentada, se achegue a irmãs maduras, as esposas dos pastores, e receba a vitória no Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos coloca contra a parede. O Senhor é o vingador. Que o Senhor nos livre de nos confrontar com o Senhor. Que o Senhor nos livre de desobedecer a Tua palavra e receber as consequências do Senhor em nossa vida. Obrigado que Tu nos deste o Teu Espírito Santo, que gera em nós o desejo de santidade, de pureza, de fugir do pecado. Abençoa, Senhor, os solteiros, abençoa os casados, e ajuda-nos a viver como filhos de Deus, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, o poder seja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Boa semana, irmãos. Amém? Uma semana de vitória para você aqui.